A cozinha está em silêncio. Você acabou de lavar a louça do jantar. Ele está na sala, no celular há mais de uma hora. Você olha para a porta que separa vocês dois e sente aquele aperto no peito que já conhece bem. Não é raiva, não é ciúme. É algo pior. É a sensação de estar no mesmo lugar que alguém e ainda assim estar completamente sozinha. Você respira fundo. Pensa em ir lá perguntar alguma coisa, qualquer coisa, só para ouvir a voz dele direcionada a você. Mas já sabe o que vai receber. Um distraído, depois a gente fala, um olhar que atravessa você como se você fosse transparente. Você não está sendo difícil. Você não está exagerando. Você está cansada de falar sozinha. E esse silêncio que se instalou entre vocês não é só desconfortável. Ele está adoecendo sua autoestima, seu corpo, sua capacidade de acreditar que merece ser ouvida. Em 40 segundos eu te entrego o primeiro passo para virar esse jogo sem implorar a atenção de ninguém. Se isso faz sentido, se você conhece essa cena de dentro, fica comigo até o final e se inscreve no canal para não perder os próximos passos. Isso pode salvar a sua paz. Eu preciso primeiro te mostrar o que esse silêncio está fazendo com você por dentro, porque quando você entende o custo real, você para de minimizar. Para de dizer para si mesma que é frescura, que é carência, que você deveria ser mais forte. Quando você vive numa relação onde o diálogo morreu, onde suas palavras caem no vazio repetidamente, seu corpo entra em estado de alerta que não desliga. Seu sistema nervoso interpreta aquele silêncio como rejeição. E rejeição, pro cérebro, é ameaça de sobrevivência. Parece exagero, mas não é. Somos seres que evoluíram em grupo. Ser ignorada pelo grupo significava morte. Seu corpo ainda responde assim. O que acontece na prática é que você vive com níveis elevados de hormônios de estresse circulando o tempo todo. Cortisol alto cronicamente, isso afeta seu sono. Mesmo quando você consegue dormir, a qualidade não é a mesma. Afeta sua digestão, afeta sua imunidade, afeta sua capacidade de concentração no trabalho, afeta seu humor com seus filhos, com suas amigas, com você mesma. E tem algo ainda mais silencioso acontecendo, a ruminação. Você fica repassando conversas na cabeça, o que você disse, o que ele respondeu, o que você deveria ter dito, o que ele quis dizer com aquele suspiro, com aquele olhar para o lado, com aquele tá bom seco. Sua mente não descansa. Você está sempre tentando decifrar, sempre tentando encontrar a chave que vai abrir a porta dele de novo. Mulheres que já passaram dos 40, isso não é frescura. É o seu sistema nervoso pedindo cuidado. É o seu corpo te dizendo que essa situação não é sustentável. Em 2 minutos eu te entrego a primeira virada prática. Mas antes preciso te mostrar como esse silêncio nasce e cresce, porque entender o mapa te ajuda a não se perder nele. O silêncio numa relação raramente começa de uma vez. Não é como se um dia vocês conversassem sobre tudo e no dia seguinte ele parasse de falar. É gradual. Começa com microfrustrações que não são ditas. Ele chega cansado e você pergunta do dia dele. Ele responde com uma palavra. Você sente uma pontada, mas deixa passar. No dia seguinte acontece de novo. Você começa a perguntar menos para não incomodar. Ele percebe que você pergunta menos e interpreta como desinteresse ou como aprovação do silêncio. Nenhum dos dois fala sobre isso. Depois vem a evitação. Vocês começam a evitar assuntos que já causaram conflito antes. Dinheiro, família dele, intimidade, planos de futuro, o território seguro vai diminuindo. Sobra só o operacional. Quem busca o filho, que tem para jantar, se pagou a conta, né? Então aparece o sarcasmo. Quando um dos dois finalmente tenta falar algo mais profundo, o outro responde com ironia. Ah, agora você quer conversar. Não sabia que você se importava. O sarcasmo é defesa, é forma de manter distância sem assumir que está mantendo distância. E, por fim, as respostas de uma palavra. Sim, não, tá, sei. O mínimo necessário para não ser acusado de não responder, mas muito longe de ser comunicação real. Quando você está nesse ponto, a destruição já está acontecendo em várias camadas. Sua autoimagem sofre porque você começa a se perguntar se o problema é você, se você é chata, se é demais, se é pouco. Seu desejo sofre porque é impossível desejar alguém que te faz sentir invisível. A parceria sofre porque vocês deixam de ser time e viram dois estranhos dividindo espaço. Agora a primeira virada.
O primeiro passo prático que você pode implementar nas próximas 24 horas. Você precisa parar de mendigar a resposta. Eu sei que parece duro. Eu sei que você está tentando manter a conexão, que suas perguntas e tentativas de conversa vêm de amor, de querer que funcione. Mas quando você pergunta repetidamente e recebe silêncio ou monossílabos repetidamente, você está ensinando ele que seu esforço é ilimitado, que você vai continuar tentando, não importa como ele responda, que ele não precisa fazer nada porque você faz tudo. E mais importante, você está se ensinando que suas tentativas não têm valor. Cada vez que você oferece abertura e recebe fechamento, uma parte de você registra que sua voz não importa. Isso vai minando sua confiança de dentro para fora. A micro-rotina de 24 horas é simples. Você não vai parar de falar com ele. Vai parar de tentar forçar conversa que ele claramente não quer ter no momento. Se você perguntar algo e receber monossilábico, você não insiste. Não pergunta de novo de outro jeito. Não tenta puxar assunto diferente para ver se esse ele responde. Você aceita a resposta curta dele, segue sua vida e ocupa seu tempo e sua energia com outras coisas. Isso não é joguinho, não é punição. É você recuperando sua posição interna. É você parando de gastar energia em porta fechada e redirecionando essa energia para você mesma. Se isso está fazendo sentido, se você está reconhecendo padrões, deixa o like e continua comigo. Daqui a pouco eu te dou a frase limite de 7 palavras que pode reorganizar completamente a dinâmica da conversa. Mas ainda não. Primeiro você precisa de mais ferramentas. Existe uma diferença fundamental que você precisa entender. Silêncio que pune versus silêncio que cura. Silêncio que pune é quando você cala para fazer ele sentir, para provocar reação, para mostrar que você também consegue ignorar. É arma, é tática de guerra. E geralmente não funciona porque ele ou não percebe ou percebe e escala a guerra. Silêncio que cura é diferente. É pausa consciente. É você escolhendo não falar não porque quer punir, mas porque reconhece que aquele não é o momento, que você não está no estado emocional certo, que continuar tentando agora vai piorar em vez de melhorar. A diferença está na sua intenção interna e no que você faz durante o silêncio. No silêncio punitivo, você fica remoendo, esperando ele notar, checando se ele já percebeu que você está quieta. No silêncio curativo, você genuinamente se volta para dentro, cuida de você, faz coisas que te nutrem, se prepara para a conversa que vai vir quando o momento for melhor. Mulheres maduras sabem a diferença. A questão é praticar conscientemente em vez de reagir automaticamente. Agora, a primeira técnica estruturada que eu quero te ensinar, eu chamo de bússola de 3 níveis. É uma forma de organizar o que você quer dizer de modo que tenha muito mais chance de ser ouvido. Funciona assim: você começa com fato observável, depois emoção clara que você sente, depois pedido objetivo do que você precisa. Fato observável é algo que uma câmara registraria. Não é interpretação, não é julgamento, não é acusação. É o que aconteceu de forma neutra. Errado, você nunca me escuta, você sempre está no celular, você não se importa comigo. Certo. Nas últimas 3 noites, quando eu tentei conversar depois do jantar, você estava no celular e respondeu sem olhar para mim. Percebe a diferença? A segunda versão é específica, verificável. Não tem sempre nem nunca que acionam defesa imediata. Depois vem a emoção clara, não a emoção misturada com acusação, a emoção pura. Errado. Eu me sinto ignorada porque você me ignora. Isso não é emoção, é acusação disfarçada, certo? Quando isso acontece, eu me sinto sozinha. Sinto que minha companhia não é desejada. Você está falando de você, do que você sente, não do que ele faz errado. Isso é muito mais difícil de rebater, de virar briga, de escalar em conflito. Por fim, o pedido objetivo. Não exigência, não ultimato. Pedido claro do que você precisa. Errado. Você precisa mudar. Você precisa prestar atenção em mim. Você precisa largar esse celular, certo? Eu preciso de 20 minutos por noite de conversa com atenção, só nós dois, sem tela. Isso é importante para mim. Juntando tudo, fica assim. Nas últimas 3 noites, quando eu tentei conversar depois do jantar, você estava no celular e respondeu sem olhar para mim. Quando isso acontece, eu me sinto sozinha e desimportante. Eu preciso de 20 minutos por noite de conversa com atenção. Você pode fazer isso comigo? Você comunicou tudo o que precisava comunicar, sem atacar, sem acusar, sem parecer que está implorando. E no final, fez pergunta que convida a resposta real.
Deixa eu te dar outro exemplo mais cotidiano de vida de mulher de 40 anos. Você trabalhou o dia inteiro, buscou filho na escola, fez jantar e quando finalmente senta exausta, ele levanta e vai para o quarto assistir série no tablet. Você quer dizer muita coisa. Quer gritar que você também está cansada, que você também queria relaxar, que ele podia pelo menos perguntar se você quer ver algo junto, usando a bússola. Hoje, como várias noites dessa semana, depois do jantar, você foi para o quarto assistir série sozinho, sem me convidar ou perguntar como eu estava. Quando isso acontece, eu me sinto como se morasse sozinha. Eu preciso de pelo menos 2 noites por semana, onde a gente faça algo junto depois do jantar, nem que seja só sentar e conversar 20 minutos. O que você acha? Você expressou tudo. Não engoliu, não explodiu, comunicou. Daqui a pouco eu te mostro a técnica da janela de 10 minutos, que resolve um dos maiores problemas de tentar conversar com quem evita conversa. Mas primeiro um ponto importante. Você não vai mendigar por algo que deveria ser voluntário. Atenção. Se você precisa usar técnicas para conseguir migalhas de conexão de alguém que deveria querer se conectar com você, isso já te diz algo importante sobre a situação. As técnicas que eu te ensino não são para manipular ele a te dar atenção. São para você comunicar de forma clara o que precisa. A resposta dele a essa comunicação clara vai te mostrar o que você tem de verdade nessa relação. Se ele ouvir, considerar e tentar junto com você, vocês têm base para construir. Se ele ouvir e ignorar, se ele rebater com ataque, se ele fizer promessa vazia e voltar ao mesmo padrão em dias, você tem informação igualmente valiosa. Informação que te permite tomar decisões conscientes sobre sua vida. Agora, a segunda técnica, janela de 10 minutos. Um dos maiores problemas quando o diálogo morre é que as tentativas de conversa se tornam eventos enormes e assustadores. Você acumula coisas para dizer por dias, semanas. Quando finalmente consegue sentar para conversar, vira coletânea de mágoas. 2 horas de monólogo sobre tudo que ele fez de errado nos últimos meses. Ele se sente atacado, se fecha mais ainda e vocês terminam pior do que começaram. A janela de 10 minutos é o oposto disso. É conversa curta, marcada, com limite de tempo sobre um assunto específico. Funciona assim. Você pede para conversar 10 minutos sobre um tema específico. Não precisamos conversar que aciona todas as defesas. Mas eu queria falar 10 minutos sobre como a gente está se conectando à noite. Pode ser amanhã depois do jantar? Você está dando limite de tempo que reduz a ansiedade dele de que vai virar maratona de cobrança. Você está dando tema específico que reduz a ansiedade de que pode ser sobre qualquer coisa. E você está dando tempo para ele se preparar emocionalmente, que aumenta a chance dele estar presente de verdade. Durante os 10 minutos, você fala com a bússola de 3 níveis: fato, sentimento, pedido. E você para. Não continua por meia hora depois que os 10 minutos acabaram. Não aproveita para colocar mais 3 assuntos já que ele está ali. 10 minutos, um assunto, fim. Se ele tentar escapar do combinado, você pode dizer: combinamos 10 minutos, não passou ainda, me ouve até o final, e depois você responde. Se ele ficar calado depois de você falar, você pode dizer: eu terminei. Preciso ouvir o que você pensa sobre isso. Se 10 minutos não forem suficientes para resolver tudo, tudo bem. Vocês marcam outra janela de 10 minutos para continuar. Conversas curtas e frequentes funcionam muito melhor do que conversas longas e raras. Em 1 minuto eu te mostro a técnica de escuta ativa que te protege de cair na posição de quem está mendigando enquanto o outro finge ouvir. Antes, preciso te dar um ponto de honestidade. Todas essas técnicas assumem que ele está disposto a pelo menos sentar por 10 minutos. Se ele recusar qualquer conversa, absolutamente qualquer tentativa de diálogo, o problema é maior do que técnica resolve. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Por enquanto, vamos assumir que existe disposição mínima. Terceira técnica, escuta ativa com freio. Quando você finalmente consegue que ele fale, existe um risco enorme. O risco de você tomar conta da conversa, de novo tentando ajudar, interpretar, completar a frase, oferecer solução. Isso acontece muito com mulheres que estão desesperadas por conexão. Ele começa a falar e você fica tão feliz que ele está falando que interrompe, concorda excessivamente, tenta mostrar que entende antes dele terminar. E ele se fecha de novo porque não terminou de falar. Escuta ativa com freio significa que você escuta de verdade, demonstra que está ouvindo, mas segura o impulso de tomar conta.
Duas perguntas-chave que ajudam ele a continuar falando sem você assumir o controle. O que mais você quer me contar sobre isso? Como isso te faz sentir? Essas perguntas abrem espaço, mostram interesse genuíno e devolvem a bola para ele em vez de você pegar e correr uma frase de validação que funciona sem te colocar em posição de mendicância. Faz sentido você se sentir assim. Não é você tem razão e eu estava errada, não é desculpa por tudo. É simplesmente reconhecer que o sentimento dele é válido, o que abre espaço para ele reconhecer que o seu também é. O freio é importante porque você está acostumada a fazer todo o trabalho emocional. Está acostumada a puxar a conversa, manter conversa, interpretar a conversa, resolver conversa. Esse padrão precisa mudar. Ele precisa fazer parte do trabalho também. E ele só vai fazer se você abrir espaço e segurar o impulso de fazer por ele. Se isso está te ajudando a ver a situação de forma diferente, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre relacionamentos com profundidade e respeito, sem joguinhos, sem manipulação, só ferramentas reais para mulheres reais. Agora, eu preciso falar de algo que não é técnica de comunicação. É autocuidado básico de sobrevivência quando você está numa relação onde o diálogo morreu. Você não pode colocar toda a sua energia em tentar consertar a comunicação e esquecer de cuidar de você. Porque se a comunicação não for consertada, você precisa estar inteira para tomar as decisões que vierem. E se for consertada, você precisa estar inteira para viver a relação melhorada. Seu sono é prioridade. Se você está acordando de madrugada, ruminando sobre o que ele quis dizer com aquele silêncio, isso está te destruindo aos poucos. Crie ritual de desligamento. 1 hora antes de dormir, nada de telas, nada de conversas tensas, nada de tentar resolver problemas. Essa hora é sua, para desacelerar, para sinalizar para o corpo que é hora de descansar. Sua alimentação importa. Quando estamos em estresse crônico, tendemos a comer porcaria ou esquecer de comer. Nenhum dos dois ajuda. Seu corpo precisa de nutrientes para sustentar o nível de estresse que você está enfrentando. Não precisa ser dieta perfeita, precisa ser comida de verdade com regularidade. Movimento também. Não porque você precisa emagrecer ou ficar bonita para ele, porque movimento libera tensão acumulada, regula hormônios de estresse, te dá a sensação de competência sobre o seu próprio corpo. Pode ser caminhada de 20 minutos, pode ser dança na sala, pode ser qualquer coisa que te faça suar um pouco e respirar mais fundo. Círculo de apoio é essencial. Você precisa de pelo menos uma pessoa com quem possa falar a verdade sobre o que está vivendo. Não para pedir conselho necessariamente, mas para ser ouvida, para ser validada, para lembrar que você existe fora daquela dinâmica. Se não tem ninguém assim, considera terapia. Terapeuta é círculo de apoio profissional. Limite digital é importante. Se você fica checando o WhatsApp dele, vendo a última vez online, esperando mensagem que não vem, você está prolongando sua própria tortura. Coloca limite. Em quanto tempo você gasta fazendo isso? Se necessário, silencie a conversa e só abre em horários específicos. E crie um ritual de desligamento diário da situação. Pode ser 5 minutos de respiração antes de dormir, pode ser escrever no papel o que está sentindo e depois guardar o papel, pode ser qualquer coisa que simbolize, por hoje eu solto isso. Você vai pegar de novo amanhã se precisar, mas por hoje você solta. Daqui a pouco eu te entrego a frase limite que prometi, a de 7 palavras que pode mudar a conversa. Mas antes, o momento difícil, se ele recusar absolutamente qualquer conversa. Se toda técnica que você tentar for rebatida com silêncio, com sarcasmo, com ataque, se ele deixar claro pelas ações que não quer se conectar contigo de forma alguma, existe um passo que te protege e reconstrói o respeito, mesmo que a relação não seja reconstruída. Você para de tentar. Não para de forma punitiva, esperando que ele sinta sua falta. Para de forma real. Para porque suas tentativas repetidas de conexão com alguém que se recusa a se conectar estão te destruindo mais do que estão ajudando a relação. Quando você para de tentar, 3 coisas podem acontecer. Primeira possibilidade, ele não nota. Se ele não nota que você parou de tentar se conectar, você tem resposta muito clara sobre o quanto ele estava prestando atenção em você. Essa informação dói, mas é valiosa. Segunda possibilidade, ele nota e vem perguntar o que aconteceu. Aí você pode usar a bússola.
Nas últimas semanas, todas as vezes que eu tentei conversar, você se fechou ou saiu. Isso me fez sentir que minha companhia não é desejada. Eu preciso que você me diga se quer se conectar comigo ou não. Se quiser, vamos encontrar forma que funcione para nós dois. Se não quiser, eu preciso saber para decidir o que fazer com essa informação. Terceira possibilidade, ele nota, fica aliviado que você parou de cobrar e segue a vida como se nada tivesse acontecido. Isso também é informação valiosíssima. Te mostra que ele prefere o silêncio, que a distância é confortável para ele e te força a decidir se você quer viver o resto da sua vida assim. Nenhuma dessas respostas é fácil, mas todas são mais honestas do que ficar tentando infinitamente enquanto ele se recusa. Agora, a virada de reconstrução. Vou te falar sobre recontratar a relação. Porque se ele responder positivamente às suas tentativas, se ele sentar na janela de 10 minutos, se ele começar a se abrir de novo, você precisa criar acordo mínimo de comunicação para que o padrão antigo não volte. Recontratar não é conversa formal com assinatura embaixo. É vocês dois conversarem sobre como querem que a comunicação funcione daqui para frente, que tipo de coisa precisa ser dita na hora. Que tipo de coisa pode esperar? Como vocês vão lidar quando um estiver precisando de silêncio e o outro precisando de conversa? Como vocês vão sinalizar que algo está errado antes de acumular por semanas? Exemplo de acordo mínimo. Se algum de nós estiver chateado com algo, a gente fala em até 2 dias. Não deixa passar de 2 dias. E quando falar, o outro escuta sem interromper até o final. Depois responde. Outro exemplo. Pelo menos 3 noites por semana a gente janta juntos sem celular na mesa. Não precisa ser conversa profunda, mas sem tela entre nós. Esses acordos parecem pequenos, mas mudam tudo, porque criam estrutura, criam expectativa compartilhada, criam referência para vocês dois saberem quando algo está saindo do combinado. E tem um ponto importante: você também precisa cumprir. Se o acordo é falar em até 2 dias, você também fala em até 2 dias. Se o acordo é jantar sem celular, seu celular também fica longe. Acordo funciona quando os dois cumprem. Se ele não quiser fazer acordo nenhum, se recusar qualquer estrutura de comunicação, você está tentando construir casa com alguém que não quer nem segurar um tijolo. Nesse ponto, você precisa proteger sua dignidade pausando a tentativa. Não necessariamente terminando a relação, mas parando de colocar energia sozinha em algo que precisa de dois. Agora, algumas mensagens práticas para quando o canal estiver fechado a tempo e você quiser tentar reabrir sem parecer desesperada. Mensagem 1. Convite neutro. Estava pensando em pedir comida japonesa sexta. Quer jantar comigo? Você está convidando para algo específico, agradável, sem pressão de conversa séria. Se ele aceitar, vocês têm momentos juntos, que pode naturalmente abrir espaço para mais. Se recusar, você não expôs nada vulnerável demais. Mensagem 2, pergunta aberta sobre ele. Como está aquele projeto do trabalho que você mencionou? Você está mostrando que lembra do que ele falou, que se interessa pela vida dele sem cobrar nada emocional, dá abertura para ele falar se quiser. Mensagem 3, statement curto, senti sua falta hoje. 4 palavras. Você expressa sentimentos sem cobrar resposta específica. Se ele responder com carinho, ótimo. Se ignorar, você não disse nada que te exponha demais. Perceba que nenhuma dessas mensagens é manipulação. Não é joguinho para fazer ele correr atrás. É simplesmente comunicação adulta que abre portas sem arrombar. Quando buscar ajuda externa? Existe um critério objetivo que eu quero te dar. Se você tentou comunicação clara repetidamente e nada mudou, se você está tendo sintomas físicos de estresse crônico como insônia persistente, problemas digestivos, dores de cabeça constantes, alterações de peso significativas, se você se pega chorando mais do que seria normal para sua vida, se você está evitando ir para casa, se você começou a duvidar da sua própria percepção, a se perguntar se você está louca, se está exagerando, se o problema é você, se qualquer uma dessas coisas está acontecendo, busca ajuda. Terapeuta individual primeiro, para você ter espaço seguro de processar. Terapeuta de casal, se ele topar, para ter mediação profissional. Médico, se os sintomas físicos estiverem intensos. Pedir ajuda não é fracasso, é inteligência. É você reconhecendo que algumas situações precisam de recurso que você sozinha não tem. Agora, o momento que você está esperando, a frase limite que prometi lá no começo, a de 7 palavras que pode reorganizar tudo. A frase é essa: eu posso ficar, mas não desse jeito.
7 palavras que comunicam tudo o que precisa ser comunicado. Eu posso ficar. Mostra que você não está ameaçando ir embora, não está dando ultimato de porta batendo. Mostra que você quer ficar, que tem interesse na relação, que está disposta, mas não desse jeito estabelece limite claro de que o jeito atual não é aceitável, que existe condição para você ficar, que você não vai simplesmente aceitar qualquer coisa porque tem medo de perder. Essa frase funciona porque coloca a decisão no colo dele sem ser agressiva. Você disse o que precisa, você mostrou abertura. Agora é ele que escolhe se vai mudar o jeito ou se prefere perder você. A responsabilidade é dele. E você pode esperar a resposta com dignidade, porque não implorou, não ameaçou, não manipulou, simplesmente comunicou sua posição. Você pode adaptar essa frase para situações específicas. Eu quero essa relação, mas não sem conversa. Eu te amo, mas não consigo viver sendo ignorada. Eu escolho ficar, mas preciso de mudança. A estrutura é sempre a mesma, afirmação de desejo ou disposição, mais limite claro. Depois de dizer essa frase, você não continua explicando. Não enche de palavras, deixa no ar, deixa ele processar. Se ele perguntar o que você quer dizer, você explica de forma curta usando a bússola. Fato, sentimento, pedido. Se ele não perguntar, você espera. A próxima movimentação é dele. Se ele não movimentar nada, se continuar exatamente igual depois de você dizer essa frase com clareza, você tem sua resposta. Ele escolheu o jeito atual em vez de escolher ficar com você de forma diferente. Essa informação é dolorosa, mas te liberta. Porque agora você pode tomar decisão baseada em realidade, não em esperança de que um dia ele vai mudar. Antes de terminar, eu preciso te deixar com algo importante. Tudo que eu te ensinei nesse vídeo parte de um princípio. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim ter limites. Aliás, você só pode amar de verdade quando tem limites. Porque sem limite, o que existe não é amor, é dependência, é medo de perder, é necessidade de ser aceita a qualquer custo. Amor de verdade inclui respeito. Por você mesma primeiro, pelo outro depois. E respeito por você mesma significa não aceitar ser tratada de forma que te adoece. Significa comunicar o que você precisa de forma clara. Significa estar disposta a sair de situação que não muda mesmo depois de comunicação clara repetida. Você não precisa escolher entre ser amada e ser respeitada. As duas coisas andam juntas. Se ele te ama de verdade, ele quer te respeitar. Se ele não te respeita, o que ele sente não é amor no sentido completo da palavra. Conexão real nasce de duas coisas: verdade e limite. Verdade é você falar o que sente, o que precisa, o que está acontecendo com você. Limite é você ter linha que não pode ser cruzada sem consequência. Quando você combina verdade e limite, você cria possibilidade real de conexão, porque ele sabe quem você é, sabe o que você quer, sabe onde está pisando e pode escolher conscientemente se quer estar ali ou não. Sem verdade, ele não te conhece de fato. Sem limite, ele não te respeita de fato. Com os dois, vocês têm chance de construir algo que vale a pena. Eu não vou te prometer conto de fadas. Não vou dizer que se você usar essas técnicas, ele vai se transformar em príncipe e vocês vão viver felizes para sempre. Talvez ele mude. Talvez não. Talvez a relação seja reconstruída. Talvez vocês descubram que estão distantes demais para voltar. O que eu posso te prometer é que se você praticar o que aprendeu aqui, independente do que acontecer com a relação, você vai estar inteira, vai ter clareza sobre sua posição, vai ter dignidade preservada, vai poder olhar no espelho e saber que não se abandonou para tentar manter alguém. E se a relação não sobreviver às mudanças que você fizer, se ele escolher ir embora quando você parar de aceitar migalhas, você vai ter aprendido algo valioso, que a relação só existia enquanto você abria mão de você mesma. E isso não é perda, é libertação disfarçada de dor. Mulheres que já passaram dos 40 sabem que tempo é valioso demais para desperdiçar com quem não quer estar presente. Vocês construíram demais, sustentaram demais, superaram demais para aceitar menos do que merecem nessa altura da vida. Você merece ser ouvida, merece presença real. Merece alguém que escolhe estar com você, não por obrigação ou costume, mas porque quer de verdade. Se isso não existe onde você está agora, não é sua culpa. Mas a partir de hoje, o que você faz com essa informação é sua responsabilidade. Você pode continuar igual,
esperando que ele mude sozinho. Ou pode usar as ferramentas que tem agora e descobrir o que é possível quando você se posiciona com clareza. A escolha é sua. E você é capaz de fazer essa escolha. Eu acredito em você. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que você não estava vendo, se inscreve no canal para blindar sua paz e aprender a se posicionar cada vez melhor. Cada vídeo aqui é ferramenta para você construir vida afetiva com dignidade. Deixa nos comentários qual parte do silêncio mais doeu em você e qual passo você vai testar nas próximas 24 horas. Eu leio os comentários e me importo com o que você está vivendo. E se você conhece alguma mulher que está se sentindo invisível na própria relação, envie esse vídeo para ela. Às vezes a gente precisa ouvir de fora o que não consegue enxergar de dentro. Você pode ficar, mas não desse jeito. Você merece mais. E hoje você sabe como pedir. Até o próximo vídeo.